Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de dar continuidade no vídeo que eu fiz ontem, sobre tudo o que você precisa saber sobre terapia, E tem algumas coisas bastante importantes que eu não mencionei ali naquele vídeo, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tá certo? E o primeiro de tudo é o seguinte: quem já foi atendido por mim, quem já apareceu no meu WhatsApp de atendimento, Quem já teve um contato profissional comigo, sabe muito bem que nas minhas sessões eu sempre gosto de mencionar a seguinte frase: a base para a saúde mental é a verdade. Eu sempre gosto de trazer essa frase para as minhas sessões, porque o reino da mentira, ele é muito possível, E ele é atuante, tanto mais atuante quanto ele era em tempos passados, Então hoje os meios de comunicação, eles são mais sofisticados, então é muito fácil você propagar uma mentira, e essa mentira muitas das vezes não é verificada, Você não consegue comprovar se aquele fato realmente é uma verdade ou não. Então, dentro dessa perspectiva, fica muito fácil, de se desenvolver uma neurose coletiva. Então, é isso que acontece hoje em dia, Então, um psicoterapeuta, ele precisa ter como base a verdade, porque a mentira, ela é um dos fundamentos para toda neurose. Então, assim, geralmente quando você vai atender um paciente, você percebe que, poxa, a vida dele não anda porque ele vai inventando algumas desculpas, vai colocando algumas barreiras. Isso impede a sua evolução, E isso impede a formação e o fortalecimento da sua própria personalidade, certo? Inclusive, eu tenho uma escola chamada Formação da Personalidade. Se você quiser fortalecer a sua personalidade, ganhar equilíbrio emocional, força psicológica, inteligência emocional, eu vou deixar o link aqui na descrição. Acessa aí a nossa escola, dá uma conferida lá e entre, que vai fazer muito bem para você, vai te ajudar muito no fortalecimento da sua personalidade, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, o reino da mentira, ele é possível e ele é real, Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez eu atendi um paciente que sofria por depressão, e um dos motivos da sua depressão era o seguinte: ele sentia que a vida dele não estava evoluindo, ele sentia que a vida dele estava parada. E uma das coisas que eu consegui identificar dentro da biografia desse paciente foi o seguinte: ele se comparava muito com as pessoas nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas na sua vida pessoal. Ele se comparava muito com as pessoas, ele percebia que os amigos tinham sucesso financeiro e ele não. Ele observava, os influenciadores no seu Instagram, comparava o sucesso dos influenciadores com o fracasso pessoal dele. E isso foi gerando depressão nele, Então veja bem, geralmente nas redes sociais a gente não vê uma jornada completamente verdadeira. Muita imagem que é exposta nas redes sociais é uma construção. O indivíduo constrói para gerar um impacto emocional em você. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? Você acaba olhando para a sua própria vida e você percebe que a tua vida não é aquela vida que você está acompanhando nas redes sociais. Então, percebe que o reino da mentira é muito fácil, de ser atuante e de penetrar na vida de um indivíduo. E aí que entra uma coisa interessante que você precisa saber sobre psicoterapia, que é o seguinte: em muitos momentos dentro de uma psicoterapia, você vai precisar de confronto, certo? Por quê? Geralmente, quando você tem uma ideia na sua cabeça, você tem uma neurose instalada em você, o que acontece? Geralmente, isso não é raro, tá certo? Isso acontece, e acontece sempre até, As pessoas, tanto um homem quanto uma mulher, chegam na terapia querendo que o psicoterapeuta concorde com as suas ideias. O paciente, ele vem para o processo terapêutico com aquela busca, com aquele desejo de aprovação, entende? Principalmente quando se trata de questões sobre relacionamento.
né? Então chega o indivíduo na sessão e ele não trata das suas dores psíquicas, dos seus problemas psíquicos. Ele quer tratar o outro. Então chega a mulher na sessão e diz assim, meu marido é assim, 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 eu acho que ele precisa de terapia, etc, etc. E ela ali não coloca dentro do processo terapêutico aquilo que a adoece psicologicamente. É igual uma vez um padre chegou para mim e disse o seguinte, olha, Everton, as pessoas vêm aqui para confissão contar os pecados dos outros, mas elas não querem contar os seus próprios pecados. Então veja que uma psicoterapia que não propõe um confronto não é psicoterapia, certo? É assim, às vezes é um desabafo só, como eu contei aqui no vídeo anterior, né? Às vezes o indivíduo quer ir para terapia só para desabafar. Então, para que você vai pagar uma terapia? Conversa com um amigo, com um colega de trabalho, com seu pai, com sua mãe, com seu primo, né? Com seu cachorro, entende? Não precisa torrar a paciência do psicoterapeuta para jogar suas dores emocionais e ficar por isso mesmo. A psicoterapia precisa ter confronto, mas veja bem, não é aquele confronto em que psicólogo, terapeuta e paciente vai sair no murro, né? Não é esse tipo de confronto, por assim dizer, indelicado, né? Precisa ser um confronto dialético, ou seja, isso é uma metodologia. A dialética é uma metodologia que eu trago para os meus atendimentos terapêuticos. Inclusive, se você busca um atendimento terapêutico com foco no fortalecimento da sua personalidade, no seu equilíbrio emocional e que possa desenvolver em você inteligência emocional, vou deixar o link aqui do meu WhatsApp de atendimento fixado nos comentários, tá certo? Então a dialética, ela é uma metodologia que propõe o seguinte, olha, vamos pegar essa ideia que você tem na sua mente e vamos testá-la, vamos colocá-la à prova para ver se ela realmente se sustenta, né? E aí a gente vai colocando ideias para que o indivíduo, não que eu venha confrontar o paciente, mas que o paciente consiga colocar as suas ideias à prova, que ele mesmo tire conclusões. É igual nos diálogos socráticos, né? Eu não lembro em qual diálogo foi isso, mas o Sócrates começa a fazer perguntas sobre coragem para um certo indivíduo, né? E ele pergunta assim, o que é um homem corajoso para você? E o homem responde o seguinte, o homem corajoso é aquilo que não tem medo de nada. E aí Sócrates, perspicaz como era, né, faz a seguinte pergunta, mas e o indivíduo que tem medo e age mesmo com medo? Ele não é o mais corajoso de todos? E aí o homem que está dialogando com Sócrates confirma isso, né? Realmente, a pessoa que tem medo e age é o mais corajoso de todos. Então veja bem, o Sócrates não confrontou o indivíduo enquanto tal. Ele colocou uma questão dialética para o próprio indivíduo tirar as suas próprias conclusões. Ou seja, a função do psicoterapeuta é colocar diante do paciente uma série de possibilidades de resolver um conflito. E muitas das vezes a resolução do conflito ele só será possível quando o paciente tem as suas ideias confrontadas. Então isso é muito importante dentro de um processo terapêutico. Um processo terapêutico que recebe um paciente e fica ali só concordando com ele, né? Isso não é terapia, entendeu? Isso pode ser outra coisa, pode ser aconselhamento, pode ser desabafo, pode ser qualquer outra coisa, mas ela não é uma psicoterapia. Porque, como dizia o Rudolf Allers, o processo terapêutico ele se assemelha a um processo de conversão. Ou seja, você precisa mudar alguns aspectos da sua vida, você precisa rever, né, alguns conceitos e visão de mundo que permeia a tua mente, né? Você precisa rever tudo isso aí para ver se realmente isso faz sentido e se isso realmente traz benefícios para você. Então, muitas das vezes eu preciso chegar no paciente e dizer o seguinte, olha, mas isso que você está me falando, se você fizesse desta forma, você acha que não seria melhor?
Então você coloca ali um elemento de confronto dialético que é extremamente saudável, entende? Agora existem aqueles casos extremos, né, em que o indivíduo ele é tão neurótico que ele já está tão habituado com o reino da mentira que até a sutileza de um confronto ele não consegue absorver. Tudo parece doer. Aí que eu repito aquela frase que eu falei no começo. Eu sempre deixo claro aos meus pacientes, olha, a verdade é a base da saúde mental. E muitas das vezes essa verdade ela pode ser desconfortável. Essa verdade pode fazer com que você quebre as expectativas que você tinha com aquelas ideias que você, por tanto tempo, foi cultivando. Então, por isso que eu dou esse aviso, porque eu também quero ver o nível de compreensão do paciente. Então, por isso que muitas das vezes eu vou fazer um processo terapêutico, eu gosto de, primeiramente, fazer uma sessão avulsa com o paciente. Por quê? Porque eu quero entender como é que ele está com relação à busca pela verdade. Se realmente ele quer ser curado daquele problema. Se ele realmente quer receber a cura. Para você receber a cura, você vai precisar se desfazer, muitas das vezes. Você vai ter que se desfazer das suas ideias, você vai precisar se desfazer dos seus hábitos, dos seus costumes, das suas visões de mundo e assim por diante. Então, por isso que eu gosto de dizer o seguinte, olha, a base da saúde mental é a verdade. Então, eu vou falar coisas aqui que é a verdade e, é claro, com toda sensibilidade, né, com toda delicadeza, mas se doer, não vai ser porque eu quero ferir você, mas é porque eu quero que você descubra a verdade, que você se livre dessa neurose e você obtenha saúde mental. Entende? Então, por isso que o confronto, ele não é sinônimo de indelicadeza, ignorância, brutalidade. Entende? Não tem nada a ver. As pessoas, às vezes, ficam associando, né, a verdade com brutalidade, com indelicadeza. E não é assim. Porque eu sei que aqui na internet as pessoas que dizem assim, eu falo a verdade na cara, né? E aí fica falando um monte de palavrão, né? Falando de modo indelicado e assim por diante. Isso não é verdade, isso aí é indelicadeza. Entende? Sem delicadeza. Uma vez, eu vou trazer aqui mais um exemplo, né, de atendimento terapêutico. Uma vez, um paciente, esse mesmo paciente que ficava se comparando com outras pessoas na internet, ele queria ter uma vida assim, de rei, queria ser rico, queria avançar financeiramente e assim por diante. Mas só que ele nunca leu um livro na vida. E uma das coisas que eu confrontei e graças a Deus eu consegui desenvolver nele o hábito de leitura. Hoje eu indiquei vários livros para ele e até hoje ele está lendo esses livros. É para você ver como um processo terapêutico com foco no fortalecimento da personalidade é essencial. Você tira o paciente do ponto A para o ponto B para que a força interior que ele tem supere todos os problemas que ele enfrenta na sua própria vida. Então, eu ajudei esse paciente a desenvolver o hábito de leitura porque ele queria um estilo de vida que não condizia, veja, não condizia, né? Ele queria um estilo de vida que não condizia com o que ele estava sendo no momento, entende? Você quer os frutos, mas você não quer plantar a árvore, você não quer plantar a semente, entendeu? Você quer só os frutos, mas você não quer plantar a semente, regá-la, colocar adubo, protegê-la das pragas. Isso é um esforço. Quem planta aqui, não sei se você que está assistindo esse vídeo aqui, se você tem plantação, mas plantação é assim, né? Você coloca lá a semente, você primeiro tem que ver se a terra é fértil, vai fazer com que a planta cresça, então você vai ter que ali mexer na terra, etc. Você vai colocar a semente, você vai ter que regar, você vai ter que ter paciência para aquela planta começar a crescer. Quando ela começa a crescer, você vai ter que regar, você vai ter que colocar adubo, você vai ter que protegê-la das pragas.
Vida de estudos é assim também. Então, ele queria o fruto, mas ele não queria todo o processo de cultivo da planta. Entende? Que é a sua própria personalidade. Você que tem que cultivar a tua própria personalidade. É você que tem que cuidar dela. Entendeu? Então, assim, uma neurose instalada. Então, eu precisei de vários momentos com ele para dizer o seguinte, olha, você precisa entender o seguinte, o que você quer, ele não condiz com quem você é hoje. Você tem que mudar quem você é hoje, para que futuramente as coisas comecem a dar frutos. Então, se você fica pensando só no fruto e você rejeita o processo, então assim, você vai carregar essa depressão até o fim da sua vida. Por quê? Porque vai chegar no fim da vida, você não vai ver esses frutos. Mas por que você não vai ver esses frutos? Porque você não cultivou nada. Você não plantou, você não regou, você não adubou, você não protegeu. Entende? Então veja, se não existisse o confronto ali na psicoterapia, ele não ia enxergar a possibilidade de sucesso nos estudos, na leitura. E cá entre nós, velho, se você está nesse vídeo aqui, você quer ter uma vida melhor, você quer ter uma vida próspera, mas você não estuda, você não lê, veja, o fracasso ele já está previsto aí, entendeu? Você não pode se chocar, né, ficar espantado com a falta de sucesso. Ele está na cara, você não estuda, você não lê, não vai ter sucesso. Entende? Você não desenvolve novas habilidades, você não vai ter sucesso. Entende? Para você ter um sucesso financeiro, você vai ter que desenvolver habilidades intelectuais, habilidades práticas, habilidade relacional. Se você não tem essas habilidades, meu filho, o que você espera da vida? Entendeu? Esse é o mal da comparação que você faz com o Instagram. Então você vê lá o palco das pessoas ali no Instagram, aí você fica achando que é fácil chegar naquele lugar que aquela pessoa chegou. Entende? Você só vê o resultado, mas os bastidores você não conseguiu observar. Então por isso que dentro da psicoterapia, muitas das vezes o confronto dialético ele é a principal ferramenta dentro do processo terapêutico. Entende? Às vezes eu esqueço o TCC, às vezes é trabalho de várias sessões tentando quebrar aquelas barreiras que foram muitas das vezes cultivadas por anos. Entende? Assim, a pessoa passou a vida inteira cultivando ali aquela neurose. Entende? Para ele se livrar dela, muitas das vezes, leva algumas sessões. Entende? Então, assim, a base para a saúde mental é a verdade. E a base de toda neurose é a mentira. Então, quando a gente trabalha com a verdade, né, a gente percebe que o paciente ele fica mais forte. Porque a vida é pancada. Os processos que a gente enfrenta na vida, ele dói mais do que a verdade. Eu já contei aqui para vocês aqui num vídeo, né? Chegou um momento da minha vida que eu disse assim, olha, eu não quero mais apanhar da vida. Então o que eu preciso fazer? Começar a estudar. Entende? Então, essa aqui é uma das coisas que eu não falei no vídeo passado, senão ia ficar muito longo, que eu gostaria de tratar aqui com você nesse vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, deixe o seu like aqui, o seu like é muito importante para que o YouTube divulgue esse vídeo aqui para milhares de pessoas. E duas propostas aqui para você. Se você gostaria de um atendimento terapêutico com base na verdade, no fortalecimento da tua personalidade, o link vai estar aqui fixado nos comentários. E se você quer conhecer a minha escola de formação, que é a formação da personalidade, vou deixar o link na descrição para que você acesse, conheça a nossa escola e seja membro, seja aluno da nossa escola para que você possa também fortalecer a sua personalidade, tá certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui assistindo esse vídeo. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.